Olá, queridos amigos e queridas amigas que assistem à TV Câmara de Tupã. Voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo o Diego do Mais Tupã, que no primeiro bloco já falou aí da sua trajetória profissional, com as mudanças que teve na sua trajetória e como nós estamos tratando nesse programa sobre o Dia do Repórter, comemorado no dia 16 de fevereiro. Vamos comentar então mais a respeito desse assunto, Diego. Como que surgiu, essa ideia de ter o Dia do Repórter e ser celebrado no dia 16 de fevereiro? Então, eu até fui pesquisar, Quando a gente teve aquele primeiro bate-papo sobre o Dia do Repórter, fui buscar por que é dia 16 de fevereiro, o Dia do Repórter. E eu não achei em nenhum lugar, fiz uma apuração ali do porquê no dia 16, mas não tem nenhuma simbologia, nenhum significado do porquê no dia 16, e sim há uma lei de 1969, que institui como sendo o dia 16 de fevereiro o Dia Nacional do Repórter. E aí, até entrei na lei, tem lá no site do Planalto a redação da lei, mas não tem uma justificativa por que escolheram o dia 16 de fevereiro. Mas ótimo, mas vamos lembrar e celebrar. É celebrar então a data e a importância dos repórteres, A gente tem até uma questão histórica, como tendo Euclides da Cunha, sendo reconhecido como o primeiro repórter brasileiro, que ele fez reportagens para o estado de São Paulo da Guerra de Canudos, que aconteceu lá em Quixeramobim, Quixeramobim, Antônio exato. Conselheiro, o pessoal aí puxar um pouquinho as aulas de história, lembrar um pouco da Guerra de Canudos, mas se a gente pensar que naquela época a gente não tinha televisão, a gente tinha rádio muito precariamente, internet nem era um sonho, exato. Então era muito mais complicado se ter informações, ainda mais no Brasil, que é um país de tamanho continental, Então, todo esse trabalho de se reportar o que está acontecendo numa parte do Brasil para grande, vamos dizer assim, para a grande cidade, a grande metrópole brasileira que era a cidade de São Paulo, já naqueles tempos, Exato. Então, era uma coisa muito, muito importante para não deixar incógnito, Quando a gente não tem ali uma exposição do que está acontecendo, coisas muito ruins aconteceram ao longo do mundo, Exatamente. E você que nos assiste, como o Diego até bem citou aqui, para a gente relembrar das aulas de história, Quixeramobim está lá no sertão da Bahia, Isso. E ele fazendo esse reporte dessas notícias, para o jornal aqui no estado de São Paulo, Então, se a gente pegar, temos temas bem atuais, Tivemos uma discussão recentemente sobre a questão do nazismo e tudo mais, Se a gente parar para pensar que em 1939, 1940, o mundo não sabia o que acontecia na Alemanha, na Polônia, não tinha noção do que acontecia lá. Verdade, E Diego? quando foram descobertos, aí o mundo fica sabendo, O mundo Exato. se choca com o que acontecia nos campos de concentração. É interessante até você comentar sobre isso, porque hoje mesmo a gente tendo acesso à internet, tem alguns países do mundo que a gente não tem acesso a todas as informações que acontecem lá, a exemplo da Coreia do Norte, a exemplo do que a gente sabe que está acontecendo aí também atualmente agora na Ucrânia, com a Rússia, enfim, mesmo tendo acesso à internet, que hoje a velocidade dessas informações são muito mais rápidas, dependendo do país, você ainda não consegue ter a integridade da informação. Imagina como você está citando, da Segunda Guerra Mundial. Se a gente parar para pensar que existem países que a internet é regulada também, ou que sofre sanção do governo, a gente tem que agradecer que no Brasil a nossa Constituição garante que a imprensa não pode sofrer nenhum tipo de sanção estatal. Então a gente, por mais que a gente critique às vezes o Brasil por N motivos, a gente ainda tem uma liberdade de expressão muito grande. Não vamos usar a liberdade de expressão para falar coisas que não são úteis, para não usar outros termos. Sim. Mas assim, tem uma responsabilidade por trás de tudo isso também, Diego? Principalmente, quando a gente fala o que é, a gente tem que arcar com as responsabilidades que são inerentes, Exato. Já que a gente está entrando nesse assunto de responsabilidade, vamos comentar um pouco da responsabilidade civil e criminal, que um repórter tem ao repassar uma notícia, ao elaborar uma notícia para poder encaminhar para a população, como é o caso do pessoal que nos assiste aqui agora, Então, porque quando a gente fala, mas está na internet, será que é verdade, será que não é? Realmente, tem muita coisa ali na internet que a gente, infelizmente, as fake news estão aí. Mas o repórter responsável, ele vai fazer uma apuração, ele vai fazer uma checagem dos fatos
Até porque, como eu disse, né, a Constituição brasileira ela assegura a liberdade de expressão, desde que ela não seja de forma anônima. Então, se eu quero falar o que eu penso, eu tenho que falar com a minha cara, eu tenho que falar com o meu CNPJ, no caso do Mais Tupã, né? O Mais Tupã ele é responsável por aquilo que é produzido, por aquilo que é divulgado. Então, quando a gente fala da responsabilização, vai muito além de uma produção de uma notícia falsa. Às vezes a notícia ela pode ser verdadeira, mas às vezes tem questões que você não pode divulgar, ou que você não deve divulgar. Muitas vezes as pessoas têm uma curiosidade mórbida. Olha, mas você foi num acidente, você viu o corpo? É. Falei, eu vi. A gente chega, a gente vê cenas lamentáveis nas estradas. Você tirou uma foto? Me mostra. A resposta que eu dou para todo mundo, não, eu não tirei uma foto. A gente não tira foto de corpos, a gente não expõe os corpos das vítimas. Talvez quem peça para ver alguma coisa nesse sentido não tem noção do quão chocante às vezes é, né? E imagine, se coloque no lugar do outro. Se é um familiar, se é um amigo, se é alguém próximo a você, você gostaria de ver essa imagem rodando por aí? Como infelizmente acontece com algumas pessoas que não têm responsabilidade, acontecem, mas essas pessoas elas podem responder criminalmente. Não seria só uma ação civil de reparação, de indenização. É uma ação criminal. Você tirar foto, às vezes, ali de um cadáver, você vai incorrer no crime de vilipêndio de cadáver, que consta no Código Penal e tem pena de prisão para isso, né? Então, a pessoa que vai fazer uma notícia, ela que vai reportar algo, ela tem que ter esse conhecimento até para saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode ir. Então, a gente tem, principalmente no Mais Tupã, nós temos isso é uma premissa desde lá de 2014, quando a gente começou, é respeitar a dignidade humana. A gente respeita as vítimas, sejam vítimas de acidentes, vítimas de crimes, né? A gente tem uma discussão no Congresso Nacional sobre a questão das vítimas de crimes sexuais. Existe já algumas leis que protegem essas vítimas, né? Do mesmo jeito que nossos políticos às vezes criam leis para proteger os criminosos, nesse caso foi criada uma lei para proteger a vítima. É extremamente desagradável, principalmente numa cidade como Tupã, uma cidade pequena, você divulgar às vezes um crime de relevância e dar o endereço de onde foi. Pode virar até uma romaria ali ao lugar, foi em tal casa, foi em tal lugar. Então, quando a gente vai fazer uma notícia, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente está informando. A gente já produziu notícias sem colocar endereço. Olha, aconteceu em Tupã determinado fato e não citar o endereço, como uma forma de preservação da vítima, às vezes de preservação da família, né? Então, a responsabilidade civil, criminal, ela acho que fica até num segundo plano quando a gente tem uma responsabilidade social, realmente. E nós aqui, nós do Mais Tupã, nós escrevemos sobre Tupã, sobre a nossa região, sobre algo que é muito próximo. Então a gente quer o bem da nossa sociedade, da nossa comunidade, e isso acho que é o fundamental nesses casos. Excelente, Diego. E já até entrando também nesse assunto, você comentou da veracidade das informações, a necessidade de uma apuração jornalística. Como que é esse trabalho de realizar, além de uma apuração jornalística, ainda combater as fake news? É uma dificuldade para o repórter? É uma dificuldade muito grande, assim, é bem difícil. E às vezes a gente está fazendo, às vezes a gente perde dias fazendo uma matéria para conseguir checar todas as informações, para conseguir falar com as pessoas envolvidas. E às vezes você produz ali a matéria, você demorou 2 dias, 3 dias produzindo aquele material, a hora que você publica lá no Facebook, vem alguém, não, mas não é assim. Não acredito nisso. Ou seja, você fez essa apuração jornalística e a pessoa vem com o eu acho, né, e quer desmerecer, e não é assim. Tudo aquilo que a gente publica, a gente checa antes, né? A gente faz uma apuração antes. A gente, no dia da gravação hoje, a gente fizemos uma intensa investigação sobre uma suposta ameaça que aconteceu na cidade de Arco-Íris, aqui ao lado de Tupã. E nós passamos ali 2 dias investigando e buscando as informações.
eu tenho certeza que quando essa matéria for pro ar, vai ter gente que vai falar, mas não era desse jeito, foi de outro jeito. Né? E nós fomos atrás de todas as vertentes possíveis, de todos os ângulos para poder fazer a análise dessa matéria. E é um trabalho bem desgastante às vezes. E até certo ponto frustrante, porque ao ponto que nós trabalhamos, que nós fazemos toda essa apuração, alguém que sabe-se lá por qual motivo, às vezes com dolo, às vezes apenas por uma questão ali de não entender, vem e quer desmerecer, trazendo uma informação fantasiosa, trazendo uma questão ali que não tem base na realidade, né? Sim. Então é muito difícil, principalmente na internet, a gente conseguir combater essas fake news. Porque muitas vezes a fake news ela tem mais viralização nas redes sociais do que a notícia verdadeira. Exato. Até porque uma coisa fantasiosa vende muito mais do que a verdade. Às vezes a verdade é chata. Exato. Às vezes a verdade não tem aquele encanto. A verdade não é tão impactante como a mentira, né, Diego? Exatamente. A gente tem vários e vários casos. Se a gente pegar a pandemia da Covid-19, quando começou, se divulgava que tinha casos, não, é mentira que está tendo caso. Aí se você passava um dia sem divulgar, olha, estão escondendo os casos. Né? Então a gente ficava nessa sinuca de bico. Se você fala que tem, você está inventando que tem. Se você fala que não tem, você está escondendo. Então é muito difícil lidar com essa questão, e principalmente quando envolve ali algumas paixões. Né? O futebol e política hoje se tornaram paixões nacionais. Né? Exato, todo mundo quer discutir, exatamente. todo mundo quer entender, só que nem todo mundo quer estudar e entender o que é política, o que é, no caso da Covid-19, se o médico que estudou ali 6 anos na faculdade, mais 2 anos de residência, mais especialização, mais isso, mais aquilo, deu a informação que é A, como que alguém às vezes que fez ali até o terceiro colegial quer dizer que não, que é B porque ele acha que é assim. Né? Então, porque ele acha, né? Exato. Então, né? Não só para esse caso em específico, mas assim para qualquer outro caso, né, Diego, que a gente sempre observa aí a disseminação de fake news, né? E a esse fake assunto news acabou se espalha, se tornando em pauta nesse momento, mas ela se espalha com uma velocidade sem tamanho. Né? Exato, exatamente. Diego, e nesse sentido, qual que é a importância do trabalho do repórter em atuar na internet? Então, como eu já disse, né, a questão da apuração é muito grande. O repórter ele tem como função primordial ir até o foco da notícia, entender o que é a notícia. Vou dar um exemplo muito didático até. Eu ouvi dizer que tem um acidente no trevo principal de Tupã. Se eu ouvir dizer, daqui a pouco vai vir que tem 5 mortos, que envolveu 10 carros, que tem 3 cavalos e um anão. Se eu for lá, às vezes é um acidente que tem uma vítima leve. Às vezes tem às vezes é um acidente mais grave, às vezes tem uma vítima fatal. Mas não dá para você fazer uma notícia sem ir até o local e saber o que está acontecendo. Né? Acho que a grande ferramenta do repórter é bater perna. Excelente. Tem que estar envolvido, tem que estar presente nos locais. É uma coisa que eu falo muito. Às vezes as pessoas me perguntam, mas você foi em tal lugar, você viu tal coisa? Eu falo, eu fui. Mas você já não recebeu uma foto no WhatsApp? Eu falo, eu recebi. Mas as informações que eu quero transmitir, às vezes eu só vou conseguir indo até o local. Lá você vê uma riqueza de detalhes, uma riqueza de nuances. Às vezes você consegue contato com alguma testemunha que viu. Às vezes você consegue contato com, às vezes, o corpo de bombeiros, às vezes um policial, né? Às vezes, dependendo do caso, você consegue conversar até com a vítima. Né? Então, ir até o local, estar em loco, que a gente brinca muito, é tirar, às vezes, a bunda da cadeira e andar por aí. Ir a campo mesmo, ir a campo é o fundamental para o repórter conseguir trazer a informação com qualidade, a informação ali com veracidade. E essa eu acho que é a principal forma de se combater as notícias falsas, as informações falsas, as falácias que nós temos por aí, é estar sempre que possível onde a notícia está acontecendo. Né? É difícil isso? É difícil. Às vezes é no final de semana, às vezes é no final de semana, às vezes é a hora que você está jantando, às vezes é a hora que você está jantando. Está dormindo, tem que acordar de madrugada?
tem que acordar. Mas são ossos do ofício, né? Excelente, são ossos do ofício. Não Inclusive agora pode estar acontecendo alguma coisa e a gente está aqui gravando, né, Diego? Exatamente. Mas ainda bem que a Mariana está lá atenta, né? Tá com celulares na mão. Aí, ó, muito bom. Ô, Diego, no primeiro bloco você comentou que na psicologia você não pode atender uma pessoa que você conhece. Né? Isso para psicanálise, né? Tá. Dentro do setting terapêutico da psicanálise, não é recomendável que você atenda quem você tem conhecimento prévio, porque quando a pessoa for fazer alguns relatos para você, a psicanálise tem muito disso. Olha, estamos aqui, nós temos 50 minutos, fale o que vier à sua mente. Certo. Às vezes, quando a pessoa for falar de algum fato, você tendo um conhecimento prévio, você vai saber, não é assim, ele está mentindo. Sim. E às vezes essa mentira ela tem um valor simbólico para outros conteúdos que vai te levar a um outro diagnóstico, a uma outra, ao fechamento de um outro cenário, né, vai te levar para um outro insight. E se você tiver esse conhecimento prévio, vai estar contaminado, né? Então não. Excelente. E é sobre isso que eu queria falar, porque assim, Tupã, como você bem frisou no primeiro bloco, nesse mesmo sentido do trabalho do psicólogo, é também uma cidade pequena. Sim. Né? E como que é para você, né, atuar como repórter também conhecendo várias pessoas da cidade, várias figuras, vários empresários, políticos, enfim, que às vezes você tem que noticiar e muitas das vezes a notícia que você tem para colocar ali pode ser que não agrade aquela pessoa que você tem um conhecimento pessoal, né? E isso é muito difícil. Aqui em Tupã a gente fala, um exemplo hipotético, eu critico o prefeito por determinada atitude e amanhã de manhã que eu for na padaria tomar café, ele vai estar sentado na mesa ao lado. Exato. Né? Pode acontecer isso com muita frequência, aliás, né? Isso aconteceu várias vezes, na verdade. Isso acontece muito. É diferente, às vezes você pega um repórter do Estadão ou da própria Rede Globo que faz uma crítica ferrenha ao presidente ou ao governador do estado e, assim, a probabilidade deles se encontrarem fora do cenário jornalístico é quase zero, né? Por N questões. Aqui em Tupã, não. Já aconteceu da gente fazer matérias falando de determinados casos políticos e a gente jantar à noite em algum lugar e encontrar o alvo da denúncia, o alvo da matéria. Então, eu até acredito que isso faz com que a gente tenha cada vez mais responsabilidade naquilo que a gente produz. Com certeza. Porque a gente tem que ter muita certeza quando a gente faz uma matéria, principalmente com alguma acusação, com alguma denúncia, a gente tem que ter um lastro muito grande nisso, para que se essa pessoa vier me questionar, eu ter como rebater ali e falar, olha, não, eu tenho certeza do que eu fiz. Né? Então, porque o jornalismo ele vive da credibilidade, o jornalista ele tem que ter credibilidade. E ele não vai ter credibilidade se ele falar de manhã uma coisa, de noite, depois do almoço que ele encontrou o político ali, ele vir falar outra coisa. Né? Então a gente tem que ter certeza e firmeza naquilo que a gente faz. O que dificulta, talvez, muito o trabalho do jornalista numa cidade pequena, esse constante encontro, às vezes algumas tentativas de represália. Você fala mal do político A, ele vai no seu anunciante e pedir para o anunciante cortar a propaganda. Né? O que a gente vê acontecendo hoje do dito cancelamento nas redes sociais, que algumas pessoas, por dizer alguns absurdos, perdem ali seus patrocinadores, numa cidade pequena, por você dizer a verdade, às vezes você acaba perdendo um patrocinador. Porque o político em questão é amigo do seu anunciante, então é bem difícil. Né? Então, às vezes a gente coloca na balança, vale a pena? A gente sempre chega na conclusão que vale a pena. Vamos, com certeza. Vamos para a briga. É mais um ossos do ofício, como você bem disse, né, Diego? É mais um dos ossos do ofício. E a gente acaba, às vezes, sofrendo na pele essas perseguições que acontecem. Né? Muito bom, Diego. Bom, mais uma vez, Diego, parabéns aí pelo Dia do Repórter, né? Obrigado. E aqui, em nome do Diego do Mais Tupã, a gente também parabeniza aí todos os repórteres da nossa cidade, do nosso país, que estão aí sempre buscando trazer informações, né, com essa apuração jornalística. Muito obrigado também por ter participado aqui do nosso programa Mão na Roda, né, dessa nossa entrevista, e fica à vontade para deixar uma mensagem pessoal que nos assiste. Paulo, obrigado pelo convite, obrigado ao Rotary Clube de Tupã por esse programa que traz essa verdadeira gama de informações de relevância para os profissionais de Tupã. Acho que é importante
essa divulgação, esse trabalho de levar até quem está em casa as informações e o que acontece em nossa cidade. E você que está nos acompanhando, a mudança às vezes ela é algo que bate à nossa porta e nós temos que abrir a porta, deixar ela entrar. Temos que encarar os desafios com coragem sempre, mas sempre mantendo o pé no chão. Quando a gente consegue ter coragem sem tirar os pés do chão, a gente tem uma certeza de que a gente não cai. A gente no máximo vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, e isso acaba trazendo para a gente coisas novas, coisas grandes e coisas boas em nossas vidas. Não vamos ter medo de fazer aquilo que é novo, de fazer o que é diferente e de inovar sempre. Quando a gente inova, a gente não precisa copiar de ninguém, a gente consegue sempre estar à frente dos outros. E isso faz com que a gente tenha sucesso. Paulo, excelente, obrigado. Muito bom, mais uma vez, muito obrigado, tá? Bom, e você que nos assiste, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua paciência. Para finalizar o nosso programa, como estamos falando sobre o Dia do Repórter, e eu sempre gosto de trazer para vocês aí um versículo da Bíblia, falando sobre fake news, né? Sobre a importância da apuração jornalística, que o Diego bem frisou aqui. Em João, capítulo 8, versículo 32, diz o seguinte: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, e a gente se encontra no nosso próximo programa. Tchau, tchau.